e que Deus, assim, continue o abençoando. Obrigado, meus irmãos. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar com os irmãos, mesmo com a camisa do Flamengo aí. Mas a gente ama, né? Jesus também ama todos os pecadores. Eu quero seguir o exemplo dele. Queridos, é um assunto muito vasto. Isso é assunto de um semestre no seminário, só para os irmãos terem ideia, né? E a gente, então, vai tentar correr com o assunto no sentido de fazer uma conversa resumida, tá certo? Para que dê tempo, tanto a gente expor o assunto, como os irmãos fazerem as suas perguntas depois. Eu vou seguir, e também estou me lembrando aqui, quando cheguei a esse assunto a mim, me lembrei que quando entrei no seminário, o meu professor de teologia sistemática era o pastor Cleiton, esposo da doutora Joyce, e o pessoal dizia que nas disciplinas de teologia sistemática, quem não fosse para recuperação com ele é um herói, né? Quem tira um 7 com o pastor Cleiton é um herói. Então, aluno já veterano, quando tira 7 com ele, é um herói. E essa é a disciplina mais difícil que tem, escatologia. A minha primeira disciplina com o pastor Cleiton foi escatologia, que deveria ser no último período, eu saí logo no primeiro, né? Quem tira um 7 com ele em qualquer disciplina é um herói, você pegou logo a mais difícil, que eu fiz a primeira disciplina, a gente fez junto com o pessoal quartanista, né? Eles disseram assim, então não se entristeça se você tirar um 3, um 2, 4, e se esforce para passar na recuperação, né? Então, esse foi o cartão de recepção. Por incrível que pareça, na primeira prova saiu 2,10. Um foi o meu, mas também o medo foi grande, eu estudei muito. E outra coisa engraçada, porque quando eu fazia, até terminar meu ensino médio, tem contabilidade, eu não gostava de estudar. Na verdade, eu não estudava, né? Eu chegava lá, assistia a aula, fazia as anotações. No dia da prova, eu olhava as anotações muito rapidamente e fazia a prova. E fui passando com 7, 8 em cada disciplina. Quando cheguei no seminário, a minha primeira prova, eu tinha que dar pelo menos 50 textos bíblicos na prova, afora as argumentações. Aí eu comecei a gostar de estudar e virei consumidor de livros até hoje. Bem, eu preparei aqui um jogo de slides para que a gente possa conversar um pouco para facilitar aqui a nossa compreensão. O pessoal disse que desenhando fica mais fácil a gente saber, né? Então, vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tela cheia. Só um instantezinho, viu, minha gente? Alt Tab. Estou tentando aqui agora. Conseguem ver aí? Sim, sim. Pronto. Mas aqui é batata com tela cheia aqui. Deixa eu voltar aqui e botar a tela cheia nela. Espera aí, tá? Não sei por que não está indo a tela cheia para vocês. Meu Deus. Só um instante aqui, irmãos. Estou apanhando a tecnologia. Alguém está aí que possa fazer o compartilhamento para a gente? Aí tem Marcos Paulo, que está por aí, tem o pastor João, que chegou agora também, muita Marcos gente. Paulo, você está por aí, Marcos Paulo? Eu estou tentando fazer daqui, mas não sei por que eu não estou conseguindo. Está aqui. Vamos lá, pastor. Eu mando para você o jogo de slide. Mande. É para ser isso aqui. Eu não sei por que quando eu mando, ele não vai em tela cheia para ir. Quer ver? Ó? Agora foi, né? Agora foi. Deus operou aí. Eu consigo passar ele por aqui. Está em tela cheia. Não consegue passar sem sair do...
Vendo a gente, né, no caso, Não Fica ali consigo vendo passar só o sem sair slide. daqui não, né, Marcos? Isso, tem que estar vendo o slide. Então, você está vendo o slide aí. Eu consigo passar sem sair do Meet? Não, não? só consegue passar na tela do slide. Então, você quer passar para mim, então? Eu mando o jogo de slide para você agora. Mas, Pronto. Me perdoe, viu, irmãos? Eu não sabia dessa situação aqui, não. O problema é o operador mesmo, tá certo. É o operador que é o problema. Só um instante. Rapaz, eu não gosto de dar trabalho a ninguém. Agora cismou comigo. Isso, deixa eu dar boa noite ao pessoal aí. Boa noite, graça e paz. Carlos Roberto, meu amigo, grande abraço. Boa noite, reverendo. Como é que está aí nossa grande São Paulo, nossa igreja aí do São José dos Campos? Hoje esquentou, tava frio, hoje esquentou. Esquentou para vocês significa o que, João? Para eu entender direito. É calor. Calor. Quantos graus? Aí uns 27, 28 por aí. Mas aqui é calor, rapaz. Aqui está dando 35, 36. Sim, mas pro frio isso aqui é calor. Ah, tá. Vem aqui com 27, rapaz. A gente bota casaco. Você deu uma ideia, eu não sei camisa. Eu botei camisa agora para poder participar aqui com vocês. Mandei aí para vocês, gente. Mandei para o Marcos Paulo, ele vai abrir aí. Tá vendo aí? 27 graus para ele é calor. 27 graus aqui, a gente bota 2 camisas, rapaz. Eu sei disso. Conseguiu aí, Marcos Paulo? acho que vai dar certo aqui. Parece que vai dar certo? Tá bom, deixa eu dizer o roteiro aqui, pronto. Não olhe que o slide é muito estranho, não. Esse slide já estava pronto aqui, foi uma palestra do mesmo assunto que eu dei. Então, é bem antigo esse slide, não está naquele formato que o pessoal utiliza, etc. Só deu uma melhorada no assunto. Mas, enfim, a gente vai falar sobre o milênio. Falando sobre o milênio, a gente fala também sobre a volta de Jesus, etc. A minha ideia aqui é apresentar as escolas milenaristas, né? E as características de cada uma delas, as coincidências, diferenças de cada uma delas, e, ao fim, defender aquela em que eu creio, tá? Depois os irmãos podem perguntar sobre todas elas. Antes, porém, disso, irmãos, eu quero salientar, e vou falar logo na primeira, quando eu começar, que as escolas milenistas, elas estão dentro de um pacote. A gente não pode estudar só sobre a volta de Jesus, pensando só no assunto a partir do que alguém interpreta a respeito da volta de Jesus. Existe um pacote todo para se chegar nessas conclusões. Vamos entender isso a partir do primeiro, né? O milênio, o que e quando, é o que a gente vai conversar, né? Esse assunto, o milênio, ao longo da história toda da igreja, causou e causa até hoje, né, muita divergência doutrinária. E por causa dessas divergências, foram criadas, ao longo dos anos, as escolas de escatologias, que são bem diferentes umas das outras, né? A interpretação sobre o que a Bíblia diz a respeito do futuro. Escola de escatologia, basicamente, quem divide é o pensamento a partir do milênio. Talvez, irmãos, esse seja o ponto de maior divergência entre os cristãos. Talvez nem a questão de calvinismo e arianismo, mas sobre a volta de Jesus é o assunto talvez de maior divergência. Então, a gente vai destacar aqui as 4 principais escolas escatológicas, tá certo? Depois a gente vai tentar agrupar para mostrar suas semelhanças e também... Oi? Você vai, eu vou escutar. Irmão aí que abriu o microfone, eu peço que feche aí, por favor. Luiz Amaral. Luiz Amaral, estamos aqui, ó, é com você, ó. Tá falando, você abre o microfone. Boa noite! Boa noite, meu irmão. A gente está prezando que Deus todos esteja com nos o microfone ligado. abençoando, nos alegrando. Amém, amém, amém.
E aí, muito bem, muito bem. Muito bom, viu? Senta aí para você ouvir, irmão. Meus irmãos, eu vou pedir para fechar o microfone aí, só para o pastor poder dar a palestra. Aí depois, quando ele passar a oportunidade para a gente abre. Pronto. Então, como eu estava dizendo, é um assunto que causou muito problema, muita divergência. A gente vai destacar as 4 escolas de interpretação. Ao fim, a gente agrupa e mostra as semelhanças e diferenças. Passa para a primeira, por favor, Marcos Paulo. Então, primeiro, eu vou fazer aqui, irmãos, a partir daquelas que são mais conhecidas no Brasil. A escola de interpretação sobre a volta de Jesus e o milênio mais conhecido no Brasil é o chamado pré-milenismo dispensacionalista. Solta aí, só para mostrar o desenho dela. A ordem dos eventos dela. Pode passar tudo. Muito bem. Pode segurar aí. No dispensacionalismo, você tem o ministério de Jesus, o tempo que ele esteve aqui na Terra até ser assunto ao céu, subiu ao céu. Depois começa a era da igreja, ou seja, o tempo da ascensão de Cristo até a sua volta. A gente chama isso de era da igreja. Quando, ao fim da era da igreja, acontece o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos em Cristo, que o dispensacionalista chama de primeira ressurreição. Quando tiver esse arrebatamento, né, os salvos estarão nas nuvens com Cristo e os salvos passarão pelo julgamento dos salvos, só para os salvos lá, que é o que se chama comumente de tribunal de Cristo, tá certo? Em seguida, logo após o tribunal de Cristo, ou seja, a igreja sobe, acontece esse grande tribunal, e na sequência vem o que se chama das bodas do Cordeiro, seria 7 anos em que a igreja está com o Senhor Jesus nos ares, né? Passou esses 7 anos, Jesus então vem até a terra. A primeira volta dele, ele não vem até a terra, ele vai até as nuvens, a igreja sobe, tribunal, bodas de Cordeiro esse tempo, depois ele volta com a igreja. Nessa volta com a igreja se institui o milênio, certo? O milênio é literal, 1000 anos. Nesses 1000 anos, os crentes glorificados estarão aqui convivendo com os perdidos. Nesse tempo também, segundo o dispensacionalismo, vai se converter, vai ter a volta de Israel para o Senhor Jesus. Ao fim desses 1000 anos, vai haver a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. E esses perdidos, né, juntamente com os que vão se converter durante a grande tribulação, vão passar pelo juízo final e depois estado eterno, céu ou inferno. Certo? Isso é a doutrina mais comum que existe no Brasil. Vale salientar também que ela é a mais comum porque, basicamente, ela foi assumida pelos batistas no Brasil, quando eles vieram para cá, e esse grupo era, até alguns anos atrás, o maior grupo denominacional do Brasil. A partir dos batistas, surgiram os assembleianos, que assumiram a mesma escola de escatologia, e os assembleianos correspondem a mais da metade de todos os crentes do Brasil. E é a doutrina oficial deles. Então, você tem todos os assembleianos e a vastíssima maioria dos batistas são dispensacionalistas. Portanto, só entre os batistas e assembleianos a gente tem praticamente 2/3 dos crentes brasileiros sendo dispensacionalistas. Fora outras denominações que creem assim também, e no nosso IECBS não é uma doutrina fechada, mas boa parte dos pastores acreditam assim também. Tá certo? Saliento também que esta é a última das escolas de interpretação que surgiu, né? Ela surgiu aí em menos de 200 anos, certo? Não tem 200 anos que o dispensacionalismo foi estabelecido, e uma nota sobre isso é que a história conta que o dispensacionalismo não foi startado, digamos assim, o começo da sua pregação,
não foi a partir de estudo bíblico, mas umas pessoas tiveram visões que Jesus voltaria antes da tribulação e que depois o anticristo viria e ter o milênio, tal. Aí tiveram algumas pessoas que tiveram visões, primeira foi a menina, e as pessoas correram para sistematizar isso na Bíblia. Mas é uma doutrina relativamente recente. Passa aí para mim, por favor, Marcos Paulo. Vou passar. Como eu falei, os pré-milenistas e dispensacionalistas creem que o tempo do milênio será literal, ou seja, serão 1000 anos. Tem uma particularidade também. Eles creem que esses metade da tribulação, né? Quando a igreja não estará mais aqui, será de paz, e depois o anticristo se revela e começa a perseguição à igreja. Vou passar, por favor, Marcos Paulo. O milênio, segundo o dispensacionalismo, inicia com Satanás sendo amarrado. Grande tribulação, Jesus volta, conforme o Oxandão. Aí o diabo é amarrado, e, segundo o dispensacionalismo, essa amarração é literal, é uma inoperância completa do diabo. Diz, ele prendeu, Apocalipse 20, versículo 2 e 3, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou no pulso do abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabam. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vai passar. Certo. Depois disso, a gente vai falar sobre os pós-milenistas, certo? Os pós-milenistas, irmãos, são a primeira escola, segunda ou terceira escola de escatologia que se tem em notícia. Ela não é a segunda mais comum do Brasil, não, né? A segunda, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Mas os pós-milenistas creem que o tempo do milênio não é literal. Segundo eles, o milênio seria um tempo futuro de reinado de Cristo na Terra. Deixa eu ver se tem o desenho aqui abaixo, por favor. Passe, por favor, Marcos Paulo. Dá uma passada a mais. Acho que eu mandei o slide errado para você. Faço mais um. Pode passar. Eu só queria chegar no desenhozinho. Não, pode voltar. Eu não mostrei, não. Volto lá. Explico, então, com palavras. Qual é a ideia do pré-milenismo? Vá descendo aí, por favor. Cristo reina fisicamente com a sua igreja e com Israel. Esse slide está errado. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, tal. Pode passar, por favor, deixa eu ver se eu corrijo isso aí. Será um tempo de paz, Isaías 2,4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas se converterão as suas espadas em rédeas e aradas e suas lanças em podadeiras. E uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Passe, por favor. As bênçãos prometidas a Israel se cumprirão literalmente, né? Ezequiel 37, versículo 21 e 22. Pode passar. Aí, agora sobre pré-milenismo histórico. Eu estava falando. Passa aí agora, por favor. A ordem do pré-milenismo histórico vai perceber, os irmãos, que tem uma pequena diferença do pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo histórico também acredita que haverá uma tribulação literal de 7 anos e um milênio literal de 1000 anos. Só que, no pré-milenismo histórico, Cristo volta exatamente depois da grande tribulação. Certo? Então, depois da grande tribulação, tem o tribunal de Cristo. Cristo vem, arrebata a igreja, né, julga os crentes no céu e depois volta
para o milênio, certo? Os crentes passam 1000 anos aqui com Cristo e depois vem juízo final, só para também perdidos, tem a ressurreição dos perdidos antes do juízo final, julgamento e estado eterno. Dá uma passada para mim, por favor, Marcos Paulo. Os pré-milenistas históricos creem que o tempo do milênio será literal, 1000 anos. Apocalipse 20, 2 e 3, que já li com os irmãos. Pode passar. Cristo reina fisicamente com a igreja, Apocalipse 20, versículo 6, que já lemos também, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Pode passar. Estou correndo para chegar onde eu quero, né? Será um tempo de paz, já falamos sobre isso também, Isaías 2:4. Então, as bênçãos prometidas a Israel se cumprirão na igreja. Na verdade, eu pesquisei melhor sobre isso. Nós temos pré-milenistas históricos que acreditam que as bênçãos que foram prometidas a Israel para o futuro, algumas se cumprem na igreja e outros acreditam que se cumpre em Israel. Porque para os pré-milenistas históricos, a vasta maioria, não existe diferença entre Israel e igreja. A igreja é Israel no Antigo Testamento, a igreja é Israel no Novo, né? Mas alguns agora estão assumindo que a igreja é um povo distinto de Israel, portanto, as bênçãos seriam cumpridas em Israel mesmo, aquelas profecias para o futuro. Certo? Pode passar, Marcos Paulo. Sim, só segurando aqui uma coisa, enquanto ele está passando. Vale salientar, irmãos, que para o pré-milenismo clássico, por isso que é chamado clássico histórico, é a primeira escola de escatologia que se tem conhecimento. Alguns irmãos chamados pais da igreja, ou seja, logo aqueles que foram depois dos discípulos, falavam sobre isso, né? Mas não era sistematizado, não era organizado, eram apenas algumas falas, alguns pensamentos sobre. E tinha uma razão de ser, porque eles achavam que aquilo ali seria imediato, seria muito rápido. Cristo prometeu a vida do Consolador antes de subir ao céu, e uma semana depois da sua ascensão ao céu, o Consolador desceu em Pentecostes, né? Porque a Bíblia diz que Cristo morre na Páscoa, depois de 3 dias ressuscita, passa 40 dias com o pessoal. 43. O Espírito vem em Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Então, Cristo voltou, Cristo foi ao céu, 7 dias depois o Espírito vem. Quando Cristo prometeu que voltaria logo, ele disse, não, isso aqui vai ser muito ligeiro. Eles acharam que tudo ia acontecer rapidamente e ficaram nessa expectativa. Só que o tempo passou e não aconteceu, né? Pois não, pode passar então. Pós-milenismo agora. Pós-milenismo seria a terceira escola que foi criada, né, e a segunda a ser sistematizada. O que é que eles creem? Tem o ministério de Cristo, e no comecinho da era da igreja, dizem os pós-milenistas, já aconteceu a grande tribulação. Para os pós-milenistas, a grande tribulação foi aquele sofrimento que os primeiros crentes passaram. Perseguição, morte no Coliseu, em outros lugares, etc. Tá certo? E eles acreditam, então, que durante essa era da igreja, que começa com a grande tribulação, segundo eles, em algum momento, o evangelho vai crescer tanto, vai se fortalecer tanto, vai dominar o mundo, e aí vai se estabelecer um tempo de paz, com Cristo reinando através da sua igreja, e o povo obedecendo à lei do Senhor. Este tempo é chamado de milênio, certo? Ao fim desse milênio, segundo eles, existe o arrebatamento dos crentes vivos e todos que já foram mortos, né? E aí o milênio já tem terminado, segue-se então o juízo final com o julgamento dos salvos e perdidos, sim. Para o pós-milenismo, existe só uma ressurreição.
de salvos e perdidos, certo? E depois disso, todo mundo julgado e estado eterno, céu e inferno, certo? Esse aí é o pós-milenismo. Dá uma passada aí para mim, por favor, Marcos Paulo. Tempo do milênio, então, 20 anos, 2.000 anos. Desculpa, o tempo do milênio para o pós-milênio não é literal. Vou olhar o papel, não vou me perder aqui. Não é literal, certo? Eles creem que é um tempo longo, que 1.000 anos é um número simbólico, mas não é literal. Simplesmente mostra o futuro reinado de Cristo aqui nessa terra, com o crescimento do Evangelho, tá certo? Pode passar. Então, Cristo reinará, segundo o pós-milenismo, através da sua igreja. Aí está o texto bíblico em que eles se baseiam, um dos tantos, né, que são muitos. Na verdade, essa escola é bem robusta. Lucas 3:22, né? É uma visão muito otimista, porque eles acham que o mundo vai melhorar com o povo vai se convertendo, vai diminuindo violência, etc. Então, é uma visão otimista contra o mundo, né? E os valores bíblicos irão prevalecendo. Pode passar, por favor, Marcos Paulo. Aí eu vou dar algumas bases bíblicas aqui deles, né? Por exemplo, as parábolas do reino que mostram que o evangelho vai crescer gradualmente. Marcos 4, 26, 27 dizia, o reino de Deus, e dizia, o reino de Deus é como um homem, é como se um homem lançasse uma semente à terra e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, ou seja, o crescimento do reino de Deus será como uma semente, né? A pessoa planta, ela vai crescendo, 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 até que toma a terra toda, né? Dá uma passada para mim, por favor, aí. Vou passar. E ele também vai mostrar que as bênçãos prometidas a Israel se cumprirão, na verdade, na igreja. Dá uma segurada. Vocês conhecem, não vou repetir para os irmãos, que são conhecidos da Escritura, que a Bíblia mostra alguns textos como o reino de Deus, como a mulher que joga fermento numa massa e ela cresce, ou o reino de Deus como uma semente que é plantada e cresce muito. Ele vai dizer, está vendo o que a Bíblia diz? A igreja vai crescer e vai, de fato, ocupar o mundo todo e vai mudar o panorama do mundo. Bom, deixa eu falar sobre isso aqui com os irmãos. Isso aqui é um fato. Se os irmãos forem estudar, como eu tentei fazê-lo, para essa aula e para tantas outras, eu vou pedir até perdão aos irmãos, que eu acho que eu botei o slide em ordem errada. Mas se vocês forem estudar, se você for perceber, antes de Cristo, irmãos, Cristo deu uma ordem à igreja, né, na sua ressurreição, e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Antes de Cristo, a palavra de Deus se resumia a Israel. Foram poucos convertidos que não eram de Israel. E se você for olhar, o mundo era composto por nações pagãs, imorais e violentíssimas. E o evangelho foi crescendo de forma tal que ele alcançou todos os continentes e ele mudou o panorama do mundo. Isso que a gente chama de cultura judaico-cristã. O mundo é muito diferente hoje do que era 2.000 anos. E olha que a coisa tem dado uma regredida. Mas o pensamento cristão, cumprindo essas profecias que foram apresentadas, mudaram o panorama do mundo. Só que os pós-milenistas dizem que isso daria, né, numa melhora muito grande também em todos os sentidos. A gente viu que não teve isso, porque continuou havendo prostituição, guerras, etc., mesmo com a igreja tendo crescido. Tá bom? Pode passar, por favor. Finalmente, o amilenismo, e é em que creio, e vou mostrar aos irmãos. O amilenismo é fácil de entender. Eu acho que eu me tornei milenista por preguiça de estudar os outros, né? Porque os outros é tanto sobe e desce, Jesus volta, Jesus vem, faz isso, aquilo, outro. O amilenismo é bem simples. Tem o ministério de Cristo, e a palavra milenismo significa literalmente não milenismo, ou seja, não temos um milênio literal de 1.000 anos, assim como o pós-milenismo. Mas para o amilenismo,
o que se chama de milênio é todo o tempo da igreja, desde a subida de Jesus, desde o ministério de Cristo, na verdade, né? Especialmente a sua morte e ressurreição, todo o tempo da igreja. Isso aí se chama milênio. Com Cristo reinando na terra pela sua providência, ele já é rei dos reis e seus senhores, e com os salvos que estão no céu já reinando com Cristo também, certo? Então, o amilenismo. Alguns amilenistas são preteristas, acreditam que a grande tribulação já aconteceu no começo da igreja, como os pós-milenistas, mas é muito comum, talvez a maioria deles, acreditarem que a grande tribulação aconteça nos últimos anos da igreja aqui, certo? E que provavelmente, logo após, haverá um grande avivamento. Então, eles têm essa era da igreja, certo? Perto do fim, teria uma grande tribulação e depois uma subida ao céu, uma subida ao céu, não, desculpe, um grande avivamento. Depois desse grande avivamento, Jesus volta e arrebata os santos e ressuscita todo mundo, mortos e perdidos, salvos e perdidos. Os salvos e perdidos estão, juntamente com os arrebatados, no juízo final, todos, né? Depois disso, segue-se o estado eterno. Passa aí, por favor, Marcos Paulo. Vamos lá, Marcos Paulo? Tem mais alguma coisa aí, não? Oi? Certo. Se inicia com Satanás sendo amarrado, o texto que eu já mostrei. Pode passar. Quando é que acontece a amarração do Satanás? É que é a questão. Para os dispensacionalistas e pós-milenistas e pré-milenistas históricos, a amarração do Satanás significa dizer que no futuro, no tempo do milênio, ele vai ficar completamente inoperante e será um tempo de absoluta paz. Mas, como crê aqui o dispensacionalista, Mateus 12, 29, tem a pergunta. Jesus estava fazendo milagres, derrotando Satanás, e vem a pergunta, como pode alguém entrar em sua casa, ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, ou amarrar o valente? Saqueando, então, a sua casa. Passa aí, por favor. O que é que significa aqui? Lembra do que eu falei quando estava falando dos pós-milenistas? Você tinha a palavra de Deus circunscrita em Israel, com pouquíssimos convertidos não judeus. Raabe, Naamã e Ruth são os que são citados apenas. Mas então o diabo enganava as demais nações. O texto de Apocalipse, capítulo 20, não diz que o diabo será amarrado para não mais fazer mal, mas para não mais enganar as nações. O que é que significa isso? Significa dizer que, quando Cristo sobe ao céu, o diabo está impedido agora de enganar as nações. No sentido de dizer, agora o evangelho também será levado a todas as nações. Cristo dá uma ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que se quer dizer é, o diabo não vai mais poder enganar as nações para que não se respondesse a eles mais à luz do evangelho. Prova disso é que o evangelho está espalhado por todas as nações. Cristo não vencerá o diabo. Cristo já venceu o diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O diabo já foi derrotado na cruz. A igreja pode seguir triunfante pregando o evangelho. O diabo já está amarrado no sentido de não poder mais impedir que as nações possam receber o evangelho. Pode passar, por favor, Marcos Paulo. Quanto à amarração do diabo, como eu falei, trata-se de um enfraquecimento da ação do diabo
em relação ao Antigo Testamento, né? Quando a palavra de Deus era rei de Israel, e nunca ninguém expulsou um demônio. Cristo vem expulso e dá essa autoridade à igreja. Pode passar. Jesus expulsava o demônio, causou admiração, né? Tem um versículo aí, pode passar. Jesus deu autoridade aos apóstolos e à igreja para expulsar o demônio quando ele subiu ao céu, né? Agora vocês vão por todo mundo e onde vocês chegarem, expulse demônio. Eu quero abrir um parêntese aqui, irmão, só para dizer que os milagres que o Senhor Jesus prometeu que a igreja e os crentes fariam pela fé, falar novas línguas, curar demônios, curar enfermos, expulsar demônios, restar mortos, estão em conexão com a obra missionária, com a pregação do evangelho para o mundo todo, né? Por fazer festinha e espetáculo com isso. Os milagres acontecem para que o evangelho possa se expandir por todo mundo. Pode passar, por favor. Então, a palavra de Deus tem se espalhado pelo mundo, já falei, né? Cristo mandou por todo mundo. E tem havido grande êxito, graças a Deus. Tanto que o Apocalipse diz que haverá salvo de todas as nações. Cristo mandou para pregar para todas as nações. Ele quer salvo de todas as nações. E Apocalipse 7:9 diz que debaixo do trono do Cordeiro haverá pessoas de todas as nações. Pode passar, por favor. Quanto à ressurreição mencionada em Apocalipse, capítulo 20, que diz que o milênio, que é bem-aventurado aqueles que têm parte na segunda ressurreição, na primeira ressurreição. Que ressurreição é essa? Segundo, creio, os amilenistas, o som deles, essa ressurreição que fala em Apocalipse, capítulo 20, né, que é chamada primeira ressurreição, não seria uma ressurreição física, seria uma ressurreição espiritual, ou seja, é bem-aventurado aquele que ressuscita espiritualmente. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Portanto, se já estás com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não terá poder sobre a segunda morte, que é o inferno eterno, aquele que se converteu e ressuscitou espiritualmente, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Passe aí, por favor, Pascoal. Finalmente, e a outra ressurreição, quando seria? Quantas ressurreições aconteceriam? Eu vou para Daniel, capítulo 2, que não está aí, mas vou ler aqui, certo? Daniel 12. Tem um ventilador aqui tentando me socorrer, ao mesmo tempo me matando de calor. Me atrapalhando, me matando de calor, não me atrapalhando. Daniel 12:2 fala de uma ressurreição só. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, aquela ressurreição física, né, que as pessoas restarão diante do trono final, vai acontecer para todos de uma vez só, mortos e perdidos, conforme mostra o amilenismo e o pós-milenismo, né? Essa primeira ressurreição que em Apocalipse capítulo 20 fala, na verdade, é a ressurreição espiritual dos santos, certo? Que é a conversão a Jesus, quando ele nos dá vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Algumas questões finais. Diferença entre amilenismo e pós-milenismo. Pós-milenismo acredita que o milênio começaria em algum lugar, em algum momento, e a palavra de Deus cresceria e tudo ficaria bem. O amilenismo diz que não. O evangelho vai crescer e as coisas não vão ficar tão boas, não. O mundo continuará com guerras. A outra questão aqui, para o amilenismo, o milênio já começa no ministério de Cristo, na sua morte e ressurreição, quando ele derrota o diabo. O amilenismo diz que vai começar em algum momento. Tá certo? Outras questões a serem salientadas também é a diferença de visão. Amilenistas e pós-milenistas são o que a gente chama de aliancista. É onde eu queria chegar
Foi aquela minha palavra inicial. Ou seja, se acredita que Deus fez uma aliança com um povo, esse povo começou a se expressar no Antigo Testamento com Israel, e depois esse povo cresce e vai para todo mundo. São aqueles 24 anciãos de Apocalipse, 12 mais 12. Ou seja, o povo de Deus é um só, não são dois povos. Os dispensacionalistas dizem que Deus tem um povo chamado Israel, depois entrou a igreja por permissão de Deus. Quando acaba o tempo da igreja, Israel se converte, e então Deus volta. Acaba o tempo da igreja, Deus volta a tratar com Israel que se converte. Então, eles fazem diferença entre povos, tá certo? E uma questãozinha, só para concluir, né? Vocês perceberam que nós temos escolas que são milenaristas, ou seja, que creem no milênio literal, 1000 anos, e tem escolas que não são milenaristas, que não acreditam na tribulação literal, 1000 anos. A milenismo e pós-milenismo não são literalistas, pós-milenismo e amilenismo acredito que não são, certo? Pensacionalismo e pré-milenismo histórico acreditam no milênio literal. Amilenismo e pós-milenismo não. É uma questão, como é que eu posso dizer, simbólicos, 1000 anos. Pré-milenismo histórico e dispensacionalista acreditam que haverá uma grande tribulação de 7 anos. Pós-milenismo e amilenismo não acreditam que essa tribulação será literal, será de 1000 anos, mas será algum tempo de grande sofrimento que haverá sobre a Terra. Eu acho que pode ter parecido um pouco confuso para os irmãos, porque os slides que mandei não estavam numa ordem boa, com o slide errado que mandei, eu acho, mas, de forma geral, creio que deu para os irmãos compreenderem, e na conversa aqui, no bate-papo, os irmãos podem fazer suas perguntas, que a gente chega nas respostas para esclarecer melhor ainda. Podem ficar à vontade, um de cada vez. Pronto, meus irmãos. Coloca a mãozinha aí e a gente vai dando sequência. Opa, um já foi. Pastor Edson Lapa. Espera aí. Fala, pastor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite, paz. Pastor Vanildo. Pois não. Só uma pergunta. Me parece que o pós-milenismo, o amilenismo é uma variação do amilenismo. Desculpa. O pós-milenismo é uma variação. Pós-milenismo é uma variação do amilenismo? Não deixe de ser. Um é positivo e o outro é negativo. Pronto. Eu vou dizer que é uma variação do não milenarismo, ou seja, não acredito no milênio literal. Mas como a primeira escola, de fato, sistematizada, na época de Agostinho de Hipona, foi o amilenismo, ele organizou o pensamento, sistematizou, etc., e ela prevaleceu, e depois veio o pós-milenismo, de fato, eu posso dizer que é uma variação, com aquela diferença que eu falei. O amilenismo diz que o milênio não literal, né, que é a era da igreja, começa logo quando Cristo vence o diabo ali na cruz, certo? E quando ele já está expulsando o diabo, quando começa, é chegado o reino de Deus começa com Cristo, né? E aí depois segue-se todo o tempo de igreja com problemas, o evangelho crescendo, mas com problemas. Já o pós-milenismo vai dizer que Cristo ressuscitou, venceu o diabo, a igreja vai crescer quando ela estiver forte, o reino de Deus é implantado, isso. A implantação do reino de Deus é esse crescimento e as coisas começam a ficar boas, mas é uma variação, sim. A diferença é que um é pessimista, o amilenismo, e um é otimista, o pós-milenismo. Deixa eu perguntar mais uma vez, né, dentro dessa pergunta. Pois não. E aí eu encerro minha participação. Calvino, então, era pós-milenista. Os reformadores tinham essa tendência? Não. Embora não seja muito claro o pensamento de Calvino, porque ele não deixou muito claro qual era o seu pensamento doutrinário, mas a tendência mesmo é que Calvino fosse amilenista, porque era a escola forte até então.
Na verdade, eu gosto de dizer assim, a situação do mundo influencia no pensamento teológico e escatológico, sobretudo. Por exemplo, até ali a reforma se tinha uma presença muito forte do amilenismo, porque o mundo era muito difícil, né? Então, como é uma escola pessimista, o pessoal diz, o evangelho cresce, mas o mundo continua ruim. Quando depois da expansão do evangelho, especialmente depois da reforma protestante, o mundo começa a ficar melhor. Se você for ver as grandes melhorias que o evangelho e o protestantismo trouxe para a Europa, etc., a revolução científica, tudo, aí, a partir daí, ganhou força o pós-milenismo. Né? O mundo melhorou isso, não, o mundo vai melhorar. Aí ganhou força a partir daí. Mas até então, quase não tinha faculdade, quase não tinha hospital, escolas, nem nada. Então, mais um condicionamento sociológico e teológico. Mas o que se dá a entender, estudando o pensamento dos reformadores mais tardios, é que eles eram mesmo milenistas. Os mais recentes, por exemplo, como João dos Eduardos, que veio bem depois de Calvino, por exemplo, esse já era pós-milenista mesmo. O mundo já estava bem melhor. Vamos crer no mundo melhor, então. Pastor Diógenes. Paz, gente, boa noite. Paz, presidente. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estou sim. Pronto. Não estou lhe vendo, não, mas vai ser melhor entender. Presidente, me fale qual é a importância do estudo da escatologia para a igreja dos nossos dias, porque eu vejo que é um assunto que é pouco tocado, talvez por medo, ou por a gente se preocupar com as situações do dia a dia, com a resposta dos nossos desafios do dia a dia. É importante o estudo da escatologia para os nossos dias, o que é que a gente ganha com isso? E eu também queria perguntar, o irmão, pelo que eu entendi, se converteu à escola milenista, né? Foi. E os versículos, as promessas bíblicas que de alguma forma falam acerca de um propósito específico para Israel. Como é que o amilenista ele vai enxergar isso? Ele ignora? Tudo é simbólico? Tudo se concretiza na igreja? São essas duas perguntas. Obrigado. Certo, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta é bastante interessante. O pensamento a respeito da escatologia, irmãos, norteia a nossa visão de mundo, a nossa expectativa pelo que vai acontecer com o mundo, a nossa visão sobre o reino de Cristo sobre o mundo e a nossa ideia sobre a evangelização. Por exemplo, obrigado, meu filho. Por exemplo, na escola escatológica dispensacionalista, o reino de Cristo sobre o mundo é muito fraco. Entendeu? Eles não creem muito na providência de Deus. Esse Cristo ainda vai conquistar o mundo. O pós-milenista diz que, em algum momento, o evangelho vai se expandir tanto que Cristo vai dominar. E os amilenistas, não. Cristo já é o rei do mundo, já está reinando pela sua providência. O que está acontecendo é providência de Jesus. Ele está no plano de Deus. Né? A igreja também já reina com Cristo no céu. Então, a visão do reinado de Cristo no mundo vem da nossa visão de escatologia. Por exemplo, eu sou milenista e acredito que nada do que acontece no mundo, de guerra, a eleição de vereador, tudo está debaixo do propósito de Deus, que já resolve tudo. Apocalipse capítulo 4, o trono do mundo está estabelecido no céu. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a visão de mundo, que é a mesma coisa da visão do reinado de Cristo, eu olho para o mundo e vejo um mundo ruim, por exemplo. Se eu sou, por exemplo, pós-milenista, eu vou esperar que o mundo melhore. Se o mundo está ruim e eu sou dispensacionalista, eu vou dizer, não, o mundo está ruim porque a Bíblia diz que o mundo está ruim. Ou se eu sou dispensacionalista também, né? E, finalmente, por exemplo, a escola amilenista, pós-milenistas, vão interpretar aquele texto de Jesus, quando diz que esse evangelho do reino será pregado até o fim,
até os confins da terra, né? Então virá o fim, ou não virá o fim antes que esse evangelho seja pregado para todo mundo, o amilenismo e o pós-milenismo coloca sobre a igreja um peso muito forte de necessidade de evangelização para a volta de Jesus. Ao passo que o dispensacionalismo, por exemplo, vai dizer que não. Cristo vai voltar e depois os 144 mil seguem com essa pregação e ao fim dos 7 anos é que Jesus volta definitivamente, é o segundo turno, né? Ele vai vir até o céu. Ele virá até a terra, né? Então, a nossa missiologia é influenciada pela nossa escatologia. Eu digo que a gente tem que pregar porque Cristo não voltará antes que todas as nações ouçam o evangelho. É promessa de Jesus. Aliás, Cristo não voltará até ter convertido de todas as nações. Por isso que ele só voltará depois que o evangelho for pregado em todas as nações. Por quê? Porque ele mandou que fosse pregado, batizar as pessoas de todas as nações, e em Apocalipse diz que haverá salvo de todas as nações, povos, tribos e línguas. Então, enquanto tiver convertido de todas as nações, Cristo não voltará. Essa é escola personal, é a escola amilenista e pós-milenista. Tem essa grande influência também. Sobre se essas promessas a Israel se cumprem na igreja, se é só simbólico ou não, olha, irmãos. A resposta não é se as promessas de Israel se cumprem na igreja, se é tudo literal. A resposta é: Israel é a igreja. 1 de Pedro, falando aos cristãos, ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra que Pedro dá à igreja, vós sois, aí segue o texto, é a mesma palavra do pacto feito entre Deus e Israel em Êxodo 19. Igreja e Israel é um povo só. Então, não é que as bênçãos ao povo de Israel se cumprem simbolicamente na igreja, é que a igreja é Israel. Em Efésios, Paulo diz que, Efésios, agora não vou lembrar disso, que ele acaba com a separação entre os dois povos, gentios e judeus, e dos dois faz um só homem, um só povo. Então, não tem como as bênçãos de Israel se cumprirem em Israel e não na igreja, porque é um povo só. Então, não é que simbolicamente se cumpre na igreja as bênçãos de Israel. As bênçãos de Israel se cumprem em Israel mesmo, é a igreja de Israel. É isto. Seguindo a sequência aí, Jonas Pereira, pastor Milton, depois presbítero Cláudio. Caio, Ailton. Caio, Jonas. Pronto, então e Cláudio. Eu não vi Caio aqui não, mas tá certo. Boa noite, meus irmãos, a graça e paz. Boa noite, meu irmão. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é: à luz da Bíblia, existe um significado para as alturas de Satanás depois do período de 1000 anos, que ele passará aprisionado? Eu estou ouvindo muito pouco, irmão. Se puder falar mais devagar e mais alto, eu agradeço. À luz da Bíblia, existe um significado para a soltura de Satanás depois do período de 1000 anos, que ele passará aprisionado? Essa Sim. é a primeira pergunta. Pronto. Quer que eu responda logo ou vai logo para a segunda? É o senhor que decide. Certo. Vamos lá. Eu vou falar a partir do amilenismo, né? Porque o dispensacionalismo acredita que fazendo diferença entre as duas. O que é que o especialismo diz? Que a amarração do diabo é literal, ele fica completamente inoperante. No finalzinho do milênio, ele, então, é liberado. E engana as nações, e tem aquela guerra de Gog e Magog. O que é que o amilenismo diz? O amilenismo diz que o diabo está amarrado agora no sentido de não mais enganar as nações, para que o evangelho seja espalhado por todo o mundo. Só que a Escritura diz, lá em Tessalonicenses, que Cristo não virá sem que antes venha a grande apostasia. E também, em Apocalipse, fala das 2 testemunhas, que é a igreja pregando o evangelho, diz que essas 2 testemunhas, por um tempo, ficará morta e as nações zombarão dela. Então, na visão amilenista e, de certa forma, na pós-milenista, que seria a soltura de Satanás, seria um tempo de enfraquecimento do evangelho,
onde haveria essa grande apostasia, ou seja, onde as pessoas começarão a abandonar a palavra de Deus e o mundo começa a voltar ao paganismo, que parece que é o que está acontecendo agora. E que, ao fim disso, a igreja passa por um tempo com uma frieza. Por exemplo, a Europa hoje é pós-cristã, os Estados Unidos já estão entrando em algo muito parecido. Oremos para que não aconteça no Brasil, que se aconteça, demore mais um pouquinho, né? Mas que essa igreja ainda se passará por um avivamento antes da volta de Cristo. Mas, basicamente, a soltura de Satanás seria isso. Um tempo em que ele voltaria a enganar as nações, trazendo o paganismo de volta. De acordo com o pensamento dos pós-milenistas, depois de um período, haverá a propagação do evangelho, certo? O texto de Mateus 24:12, ele não derrubaria essa tese, não, porque diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e quase todo aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não derrubaria essa tese, não? A questão é que os pós-milenistas, eles são chamados preteristas. Isso já aconteceu, né? Sim. Eles dizem que esse esfriamento do amor já aconteceu, ou alguns pós-milenistas que têm um pouquinho de futurismo, né? Acreditam também que no finalzinho ali e tal, esse esfriamento do amor, diga-se de passagem, irmãos, ali, esse esfriamento de amor aí não é a pessoa deixar de gostar do outro. Esse esfriamento de amor é aquele mesmo da igreja de Apocalipse, capítulo 2, da carta ao Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonar seu primeiro amor. E o esfriamento do amor é o esfriamento da fé. Abandonar a fé, né? E a multiplicação da iniquidade, né? Para os milenistas foi no começo da igreja. De abatacou e teve aquela problemática, né? Mas alguns acreditam também que haverá uma apostasia no final. E seria, então, esse esfriamento do amor, né? Eu acho que os milenistas acertam aqui 100%, né? Que acreditam que, perto da volta de Jesus, haverá uma grande apostasia mesmo. Agradeço. Obrigado. Irmão, tem mais uns aí com a mão levantada. Agora é o Jonas, né, Ailton? exatamente, irmão Jonas. Depois pastor Milton e o presbítero Cláudio. Tá sem áudio, meu irmão. Tá fechado o microfone. Abela aí. Tá com o microfone fechado, meu irmão. Meu irmão Jonas, toque no símbolo do microfonezinho aí, na tela do celular, que vai desbloquear. Agora, fala aí para ver. Abriu? Agora sim. Agora está ouvindo. Sim. Então, começando tudo de novo. Graça e paz, irmãos. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, da Igreja Congregacional, Campo Grande. Sim. E estou participando desse PH aí, o Papo de Homem. Estou achando interessante as perguntas que estão sendo feitas aí ao pastor. E o pastor sabiamente está respondendo, de acordo com as escrituras. Parabenizo aí o pastor. Obrigado. Amém. Pastor Milton e depois presbítero Cláudio. O Ailton, eu vou passar a minha vez e falo depois dele para o irmão Cláudio, que está de parabéns pela sua eleição para o presbiterato, né? Lá na primeira igreja de Feira de Santana. Olha e aí, eu vou dar aviso para ele, eu falo depois dele. Obrigado, pastor Milton. Prazer rever o senhor e todos os demais aqui, inclusive o presidente, conhecido de longas datas. Conhecido por Catolé. Conhecido por Catolé do Rocha.
Pastor, presidente, é um prazer estar participando aqui com o senhor e todos os demais. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. A gente sabe que existe correntes teológicas, né, fortes dos dois lados, ou seja, gente que assim, defende o evangelho com afinco, mas que quando chega nessa temática, que não é fácil, porque as questões escatológicas geralmente são complexas, divergem nesse sentido, né? Eu queria saber se é possível a convivência na mesma igreja, digamos assim, de pessoas que pensam diferente em relação a essas questões, principalmente esse ponto aí. E também, pastor, se quem pensa diferente, por exemplo, se é milenista, se um pós-milenista, alguém que acredita no milênio literal, etc., se a doutrina do evangelho ela é ferida em algum determinado momento por se pensar diferente nesse sentido, nesse tema escatológico. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Foi claríssimo. Vamos lá. Deixa eu começar, então, com uma questão histórica, só para os irmãos entenderem. Calley, por exemplo, era amilenista, né? E ele não quis conviver com um dispensacionalista. Pastor que ele convidou o irmão para ser seu pastor auxiliar. E ele fez uma viagem para a Europa, quando chegou, descobriu que aquele irmão estava pregando. Está me ouvindo? Tem alguém com o microfone aberto aí que está trabalhando bastante. Não, fechou. Então, Calley, por exemplo, não quis conviver com o dispensacionalismo. Quando ele viajou, voltou, né? Uma viagem, tem até um livro dele que trata sobre isso, um livro que trata sobre isso aqui. Ele descobriu que tinha um irmão que estava pregando o dispensacionalismo na igreja dele, ele expulsou esse pastor auxiliar. Era o pastor auxiliar dele. Não era só por causa da questão escatológica, mas era também pela questão hermenêutica, porque o dispensacionalismo diz que a igreja de Israel são povos diferentes e que tem várias dispensações, enquanto o Calley era, como graças a Deus eu sou, aliancista, diz que Deus fez uma aliança com um povo só, certo? Então ele não aceitou. Agora, particularmente o que eu digo é o seguinte, que a gente, depois de Calley, você teve o dispensacionalismo sendo muito aceito pelos crentes congregacionais do Brasil. Suponho que a maioria dos crentes congregacionais do Brasil seja dispensacionalista até hoje. Suponho, não tenho certeza. Então, isso passou a ser de fácil convivência. Por quê? E aí, vamos à pergunta. Vamos entrar no cerne da pergunta. Porque são questões que não ferem o evangelho. São divergências de pensamento, mas não são questões que ferem a verdade do evangelho. O que é que nós não podemos aceitar nas igrejas? Nós não podemos aceitar numa igreja o que a gente chama de heresia. O que é uma heresia? A palavra heresia significa cortar, ou seja, é uma crença que faz você se descaracterizar como cristão. Basicamente, o que norteia o que é verdade ou não da palavra de Deus é o credo apostólico. Se você não acreditar que Deus é uma trindade, que Jesus encarnou na Virgem, nasceu da Virgem, morreu e ressuscitou, foi para o céu, que Deus criou todas as coisas, que Cristo está no céu e intercede por nós, que Cristo vai voltar. E também, se você não acreditar na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, aí você corta isso como heresia. O resto é tudo divergência doutrinária. Claro que tem algumas questões que para nós são caras e fechadas. Por exemplo, nós, embora não tendo ainda fechado uma escola de escatologia, de soterologia, mas nós acreditamos que crente não perde salvação. Entendeu? Está fechado isso para a gente. A gente não deixa pregar diferente. Mas também a gente não diz que isso é heresia. Digo que, em relação a questões escatológicas, isso está aberto entre nós e podemos conviver sossegadamente. Nós não podemos aceitar quem pregue heresia contra Cristo, contra a sua igreja e contra a palavra de Deus. Ok, pastor. Obrigado. Ok.
Sou eu, né, Ailton? Positivo, pastor. Ok. Eu quero fazer uma pergunta ao pastor Rovanildo, mas antes só comentar aqui o seguinte: eu tenho muitas dificuldades, assim como o Carlin teve, né, com o darwinismo ou o dispensacionalismo, como sistema de interpretação, né, a hermenêutica dispensacionalista, e especialmente em relação à escatologia. Eu tenho muita dificuldade com o dispensacionalismo. Ao passo que também o pós-milenismo, embora tenha sido, né, a posição teológica da Igreja, especialmente do período dos pais da Igreja, e os reformadores também. Aqui uma informação que eu tenho aqui sobre Calvino, né, é que Calvino morreu pós-milenista, viu, gente? Se converteu ao pós-milenismo, se desviou da verdade, se converteu ao pós-milenismo no fim da vida. Ele morreu pós-milenista. Embora a doutrina reformada hoje, a igreja reformada, ela seja, na sua totalidade, praticamente amilenista, né? Mas essa conversa que Calvino se converteu ao pós-milenismo, você não tem documento claro, né? O pós-milenista que diz isso para poder... É que tem um biógrafo de Calvino que afirma... Pós-milenista, né? Mas há controvérsias, né? Há controvérsias. Assim, eu tenho minha posição, tenho dificuldades com o pré e o pós, então já disse tudo, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: em se tratando dessas três correntes de interpretação de Apocalipse 20, a nossa escatologia, o pastor acredita que, de alguma maneira, a nossa posição entre essas três pode ter alguma influência sobre a questão da missão da igreja? E qual seria essa influência? A nossa confissão, como assim nós fazemos? A nossa posição em relação à escatologia. Sim, é isso que eu falei para o pastor Diógenes logo no começo. O nosso pensamento a respeito da escatologia influencia na nossa missiologia e no nosso pensamento da missão da igreja, porque o amilenismo diz claramente que Cristo voltará quando o evangelho for pregado para todas as nações. E que a Bíblia mostra que terá salvo de todas as nações. O dispensacionalismo diz que não, que a qualquer momento Jesus volta. Isso. Sinais que faltarem vão se cumprir durante a grande tribulação, e é quando Israel estará pregando lá os 144 mil, etc. Mas a nossa visão do pensamento da igreja e da volta de Jesus é ditado pela nossa escola de interpretação. E eu digo claramente, nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, porque a volta de Jesus só vai acontecer quando tiver convertido de todas as nações. Tem em relação à missão da igreja, muito. Em segundo lugar, também, dentro dessa questão de missão da igreja, é o senhorio de Cristo. Isso é uma grande dificuldade que eu tenho com o dispensacionalismo. Na verdade, eu nunca fui dispensacionalista. Eu nasci numa igreja congregacional, onde o pastor era dispensacionalista. Nasci na igreja congregacional. Estou desde 7 anos em igreja congregacional. Com praticamente todos os pastores que me pastorearam, até me mandaram para o seminário, todos eram dispensacionalistas. E eu nunca consegui ser dispensacionalista. No começo eu ficava em dúvida, porque eu não tinha conhecimento de todas as escolas ainda, sobre o que eu seria. Mas aquilo ali que ele pregava, eu dizia: isso não pode, pastor. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus não vai reinar depois, não. Jesus já está reinando. O que está acontecendo é propósito dele. Não tem esse negócio de Jesus amarrar o diabo depois. O diabo foi vencido na morte de Cristo. Então, eu tenho extrema dificuldade de dizer que Cristo não é rei dos reis e senhor dos senhores. Essa é a visão da Bíblia para a igreja. Isso influencia a minha visão de mundo, do que está acontecendo no mundo, e a visão da missão da igreja. Outra coisa, irmãos. Eu vou pregar na certeza de que o diabo já está amarrado, ele não pode mais enganar as pessoas. Porque o texto de Apocalipse 20, repito, não diz que o diabo estará amarrado, não diz que o diabo estará amarrado para não causar mal. Diz que ele não estará amarrado para não enganar as nações, ou seja, para não deixar que o evangelho não seja recebido por elas. Eu prego porque se você for pregar lá, um eleito de Deus vai ouvir e vai se converter. Esse negócio de eu vou ver o que é que acontece, para ver
que o diabo ainda vai ser amarrado na frente. Cristo já reina. E a igreja pode avançar com o evangelho. Amém, obrigado, pastor. Eu também sou entusiasta dessa ideia bacana, né? Que Mateus 12, 29 é a exegese de Apocalipse 22, né? Porque é o mesmo termo que Jesus usa para amarrar o valente na casa, é o termo que está em Apocalipse 22, né? Que também prende, né, o diabo. Interessante isso. Uma outra questão, pastor, é que não tem nenhum texto na Bíblia onde 1000 anos seja tratado como literal. Sempre é falando de um grande tempo, de eternidade, ou nunca é literal. Exato. Agora aí, meu pastor, tá com o nome de Tina aí, mas não se preocupe não. A filha é porque Tina e Carlos no grego é igualzinho. É tudo a mesma coisa. Pastor Vanildo, o senhor citou o Apocalipse capítulo 4, né? E a gente lembra o capítulo 5 do Apocalipse, né? Que Jesus abre o livro, né? E desata os selos. Estão mostrando que ele governa, né? O que está bom e o que está ruim está tudo no governo de Cristo, né? Mas a gente observa, o senhor mesmo já citou também, porque o senhor é das antigas no congregacionalismo, e eu também fui nascido no congregacionalismo brasileiro, e a teologia pré-milenista, ela é uma cultura no meio congregacional, batista, né, virou uma cultura. Então, de tal maneira que eu já vi pastores perder o pastorado por causa da escatologia. Que ele foi ensinar o amilenismo, a igreja não gostou, tá vendo? Porque a igreja sempre foi ensinada assim. Nós temos esse livro, O Vivo Caminho, do pastor Vanderly Lima Carreiro, né? Que é estudado no Brasil todo, né? Em discipulado. E lá, quando entra nessa questão da escatologia, ela é pré-milenista, né? O senhor citou que o Cali era milenista, e parece que era, mas na prática não era, porque os Salmos e Hinos, que foi aprovado por ele, é glorioso no milênio, vai reinar aqui, gente. Mas essa música, deixa eu só explicar, só me permite uma questão, veja, quando o Cali voltou para Escócia, os Salmos e Hinos todos não tinham nem 100 músicas, e essas músicas aí não tinham. As músicas eram alguns hinos e 20 e poucos salmos. Então, se você for pegar os hinos originais de Cali e Sara, que eram os que ele deixou, todos eles são hinos calvinistas e amilenistas. Aí depois o pessoal diversificou e os hinos vieram juntos. Mas Cali não aceitaria um glorioso no milênio vai reinar. Ele botava para fora logo. Pois é. Aí os filhos de Cali, né? Nós somos calianos, colocou dessa forma nos Salmos e Hinos, né? E quem estava lá foram os grandes teólogos na época, né? Que conferiram os Salmos e Hinos. Os Salmos e Hinos têm várias tiragens, parece que é a 7ª que nós temos, e, no entanto, os teólogos congregacionais colocaram dessa forma, e nós temos material até hoje disponibilizado nas nossas igrejas, que é dessa maneira. Então, a questão toda é essa, pastor. É a confusão. É uma questão que tem mudado, né? Porque o amilenismo tem crescido muito no meio congregacional. Tem. Então, a grande questão, pastor, não é nem se a gente deve conviver com essas questões ou não. Mas, assim, como o irmão está dizendo, isso tornou-se uma cultura. Da juventude mais nova. E o grande problema não é nós convivermos pacificamente, é a pessoa rejeitar a fé de Cali. Se botar o amilenismo para fora do congregacionalismo, é a mesma coisa que botar Cali para fora. Então, botar meu pai para fora de casa, né? É complicado isso. Isso mesmo. Então, o que a gente faz, né, pastor, para a gente acabar com essa confusão? Porque é muita confusão. Então, a gente pastorear as igrejas congregacionais. Olha, eu tive domingo, sábado, eu estive lá na primeira igreja congregacional no aniversário da igreja, né? Domingo agora. Aí eu fui pego lá de calça curta, que parece que o pastor
falou alguma coisa sobre isso lá na igreja. Aí uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor Carlos, eu quero te fazer uma pergunta. Eu, pois não, irmão, se eu souber, eu te respondo. Falou assim, aí ela falou assim: Jesus está reinando no mundo ou o diabo? Aí eu fui feito de calça curta, né? Não tô, aí eu peguei e respondi: ó, irmão, Jesus está reinando no meu coração, reinando na sua vida, né? Reinando no mundo, e a Bíblia diz também que Jesus, que o diabo é o príncipe desse mundo. Ela virou para mim, era só isso que eu queria ouvir, pastor. Eu falei: meu Deus do céu, quem tem é numa encrenca, né? Quer dizer, a gente pega de calça curta, doutor lá. Isso é uma pergunta até boa de interpretação de texto, né? Porque o que a Bíblia chama do diabo de príncipe desse mundo não é o governante do mundo, mas é do sistema pecaminoso, que a palavra mundo na Bíblia pode ser as pessoas, pode ser o sistema de pecado, que a Bíblia chama de mundo, e pode ser o universo todo. Cristo reina sobre tudo. Mas o sistema pecaminoso desse Satanás é o governante, né? Mas aí eu entendi que a irmã quis ouvir de mim uma coisa assim muito rápido, de acordo com algo que está sendo estudado na igreja, entendeu? Aí eu posso dizer uma coisa aqui, o irmão, respondendo uma pergunta do irmão e dizendo outra. Eu tenho uma coisa comigo. Se eu for numa igreja pregar e alguém disser que o pastor prega diferente, eu paro de ensinar e digo que fica com o seu pastor ensina, porque quem vai ficar com ele aqui é vocês. Eu não posso, né? Isso é uma questão. Quanto ao que o irmão disse que dá uma confusão quando sai um pastor e entra outro, isso não é só em relação à escatologia, em relação a muita coisa. Isso não tem solução para agora. Nós estamos para aprovar uma confissão de fé, para que ela seja estudada nos seminários e nas igrejas dominicais, etc., para daqui, quem sabe, daqui a 20 ou 30 anos, na próxima geração que não é nossa, a gente vê a convergência. Porque a gente mesmo não vai ver isso, não. A gente tem problema quanto à escatologia, quanto à soterologia, quanto a um bocado de coisa aí. Mas isso é verdade. E é ter paciência, chegar na igreja, ficar olhando o que a igreja crê e ir bem devagarzinho. Se você quiser, o seu pensamento, você vai bem devagarzinho. E se chegar com tudo, aí você perde a igreja mesmo. Eu já tive caso aqui. E essa questão aí a questão da segurança da salvação, né? Porque todo crente congregacional aprende que o crente não perde a salvação, né? A segurança da salvação. Mas todo mundo tem um mas eu fico nervoso quando as pessoas levantam esse mas, né? Quer dizer, todos têm a tendência de crer sim na segurança da salvação, mas tem também uma participação, né, do homem quanto a essa salvação, né? E complica muito. Então é isso. É um negócio complicado, viu? Isso aí. Meus irmãos, mais alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Se tiver, a oportunidade é essa, viu? Todo mundo sabe que a agenda do presidente é pesada. Vai estar difícil. Outra data. Então, se tiver alguém, a hora é essa. Liga aí, cabra, velho. Deixa eu fazer mais uma. Deixa eu aproveitar para explorar o presidente. Ô, presidente, milenismo, volta iminente de Jesus ou demora de Jesus voltar? Tem que, como tu falou, né? O evangelho ser pregado em todo mundo. É um paradoxo, não existe paradoxo nenhum, não existe essa história de volta iminente. Explica aí como é que fica essa questão pro milenismo. Certo. A iminente volta de Jesus é a partir da pregação do evangelho para todo mundo. A partir do momento que Cristo, o evangelho for pregado a todo mundo, a volta dele passa a ser iminente. Mas Cristo só vai voltar depois que o evangelho for... Não é nem depois que o evangelho for pregado a todas as nações, quando tiver salvo de todas as nações. Entendeu? Ô, pastor, pegando esse gancho aí do pastor Diógenes, né? Sim. Eu queria... Qual seria a forma da gente medir, aferir exatamente essa ideia do evangelho ser pregado a todas as nações? Porque, assim, eu estava conversando com um cidadão que não é crente, né? E falando do retorno de Cristo, ele me disse: deixa de ser besta, rapaz.
ele só vem quando o evangelho for pregado em todo mundo. A gente tem mais de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Olha a mentalidade. Aí eu disse, Bobinho, você está achando que vai ser o quê? De um por um? Você está achando que a mensagem vai ser pregada individualmente a 8 bilhões? Ou seja, porque eu entendo o seguinte, se o evangelho é disseminado por uma massa de 40, 50 mil ali de uma determinada região, não seria esse evangelho já ter cumprido a sua missão de ter sido anunciado para aquelas pessoas? Porque é meio difícil a gente aferir exatamente, e pelo menos eu tenho dificuldade de entender como é que a gente pode aferir isso, né? O evangelho sendo pregado a todas as nações. Sua observação é precisa. A Escritura não diz que Cristo voltará depois que todas as pessoas ouvirem. Até porque muita gente já ouviu, já morreu sem ouvir. Mas quando todas as nações ouvirem e alguma pessoa daquelas nações converter, né? Porque a grande questão é o texto de Apocalipse dizer que haverá salvo em todas as nações. Então, se chegar num lugar, numa nação que tenha 1 milhão de pessoas, o evangelho foi pregado para 10 mil e uma ali se converter, a palavra se cumpriu já naquele lugar. O senhor teria uma ideia de quantas nações faltam? Se ele teria uma fonte? Não, aqui eu não tenho, não. Mas não é algo tão distante assim, não. Não, né? A grande questão é que nós temos... porque a Bíblia trata a nação mais como questão de etnia do que de país, digamos assim, né? Correto. Aí a questão das etnias remotas, aí isso cresce muito. Né? Cresce bastante. Você tem dentro do Brasil, por exemplo, nações étnicas que nunca escutaram o evangelho. Ok, pai. Pastor Edson. Sobre essa questão da... Parece que vai demorar, né? O mundo será alcançado pelo evangelho. Mas a gente se esquece que o mundo está em movimento e é dinâmico. As guerras, povos saem daqui, vão para lá vem para cá. Então, pode ser mais perto do que a gente imagina. Na verdade, isso pode acontecer até a qualquer momento sem que a gente esteja sabendo, né? Tem missionário infiltrado lá também, etc. Isso é uma pergunta quase impossível de responder. Quando ainda falta, etc. Pode acontecer a qualquer momento. A grande questão não acontecerá sem que antes tenha saúde de todas as nações. A iminência aí. É porque parece que o mundo também é globalizado, né, Moisés? Então, isso que eu estava falando. Então, você não pode ter uma noção assim, porque quando as pessoas vêm aqui no Brasil, ouvem o evangelho, no momento que ela ouviu o evangelho, mesmo que ela não se converteu, mas voltou para o país dela, o evangelho está chegando naquele povo, naquela etnia, porque o evangelho não garante que a pregação as pessoas vão aceitar. Não é isso. Mas lá em Apocalipse, capítulo 7, diz que haverão salvos de todas as nações, povos, tribos e línguas. Não é só se todos ouvirem, mas se tiver salvo de todas as nações. Também, né? Então, tem muita gente... A demora talvez maior esteja aí do que da pregação, né? Mas se uma pessoa mora, por exemplo, um chinês, mora aqui no Brasil e se converte, não vale, não? Vale, com certeza. Então é isso que eu estou falando, o mundo é global. Então as pessoas hoje estão movimentando, né, de um país para outro com uma velocidade muito grande. Então, até pegando o gancho da palavra do pastor Zé Milton e do que eu falei para o pastor Diógenes, sobre a nossa responsabilidade na obra missionária, e, mano, ainda temos no mundo muitos lugares remotos e atrasados, nações que têm nem energia elétrica ainda hoje, e que não tem presença nenhuma do evangelho. Aliás, os muçulmanos tomaram conta, né? Alguns tipos mais remotos da África se tornaram ou são animistas ou são muçulmanos que precisam do evangelho pregar lá. A gente tem que abrir o olho como igreja para a evangelização, especialmente a evangelização global. Não acho que falte tanto, mas que tem um bocado ainda tem. É 9h29, né? Então, se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar, né? E é importante a gente ouvir a reflexão e entender porque, com a abertura dos países para que muitas pessoas, né, viajem, se desloquem, ou porque está sofrendo, ou porque está vivendo bem para outros países, hoje tem
vários países que têm cidadãos de várias outras nações, né? Então, esse evangelho também está mais fácil de chegar, porque hoje tem gente de outros países praticamente infiltrado aí em outras culturas e outros países, né? Meu irmão, me permita só uma palavra em cima de uma fala muito importante que o pastor Carlos falou. É o seguinte, ele falou que o dispensacionalismo virou uma cultura no meio congregacional, assim como, de certa forma, se não completamente, mas parcialmente, o arminianismo também, né? O amilenismo e o calvinismo têm crescido agora há pouco tempo. Calvinismo e aliancismo e amilenismo, etc., é a fé de Calley. Então, a gente, como hoje se tem muito conhecimento, depois de muito estudo, do que Calley pensava, tanto no Brasil como fora do Brasil, nós podemos resgatar a fé de Calley, né? O que nós não podemos, algumas coisas que nós não podemos por causa da cultura que se estabeleceu, desprezar ou querer dispensar quem pensa como Calley. Coisa número 1. Coisa número 2, quem pensa como Calley hoje, depois de conhecer o seu pensamento, estudar, tem quem diga que Calley era pós-milenista também, né? Enfim, não podemos, de forma alguma, a pretexto de dizer eu sou calleyano, eu sou congregacional, eu sou isso, aquilo, outro, desprezar quem também pregou diferente a vida toda. Irmãos, nós temos pastor que teve 50 anos de ministério, 40 anos de ministério, pregando a mesma coisa em suas igrejas, diferente, por exemplo, da Confissão de Fé de Calley, que foram pessoas fundadoras de igreja, que foram fortes, etc. A gente vai chegar e dizer, agora você está errado, e você mete o pé daqui porque a gente não quer mais nada com você, de forma nenhuma. Eu preguei e sou amigo de pastores que pensam exatamente o contrário, e eu quero honrar essas pessoas. Por exemplo, o pastor Carlos citou aí o pastor Wanderly, que no livro dele ele defende o dispensacionalismo. Quem é o doido que, em sã consciência, vai desprezar o pastor Wanderly? Os nossos pastores que estão ocupando a maioria das igrejas congregacionais do Brasil foram alunos dele do seminário, e quase toda a doutrina que nós temos no meio congregacional, das escolas dominical, foram ensinados na revista Escola Dominical, escrito por ele, porque ele escreveu quase tudo. Quem é o doido para dizer, não, Wanderly, você está errado, e agora se retire? Esse homem é um baluarte. Fora eles, tantos outros. O outro filho, né? Faleceu agora há pouco tempo, pastor Hélio Martins, que tem uma contribuição muito grande. Está vivo ainda, pastor Zefanias, grande contribuição, mas o povo não é calvinista, nem amilenista, não. É da mesma cultura que o pastor Carlos falou. E a gente tem que honrar a memória desse povo. Ó, se a gente seguir por um outro caminho, que é uma evolução, se a gente voltar para a fé de Calley, a gente voltou. Agora, desprezar esse povo que deu a vida e o sangue por nós, de jeito nenhum. A gente tem que honrar ele mesmo. Pastor Milton, depois pastor Carlos. Acabou. Acho importantíssima essa fala do pastor Rovanildo em relação ao bom convívio e também ao reconhecimento da contribuição que nós temos tido e recebemos ao longo de tantos anos, né? De tantos obreiros, irmãos, inclusive de instituições que foram colaboradoras para a implantação do trabalho da evangelização no Brasil, expansão, inclusive, da Igreja Congregacional, como a Missão Evangelizadora do Brasil e Portugal, e também a missão que trabalhou especialmente aqui no norte de Minas, e também no todo o Vale do São Francisco, até Bahia, né, Juazeiro, Petrolina, cujos missionários eram pré-milenistas, dispensacionalistas, e foram desbravadores desses sertões, né? E trouxeram a palavra de Deus para nós. Sim, pastor. Aqui no Agreste, Pernambucano, tem um fenômeno muito interessante. A UESA, né, mandou os missionários que começaram o trabalho aqui. Eles todos eram calvinistas e dispensacionalistas.
E para cá, a UESA e a Missão Evangelizadora trouxeram os dispensacionalistas. Inclusive, o pastor Carlos é daqui, da Barranca do São Francisco, sabe que essa tradição está aqui encarnada na cultura das igrejas, especialmente das igrejas mais antigas. E o pastor Rovanildo esteve no aniversário de 90 anos da igreja de Januário, a mais antiga da região. A segunda é a igreja do pastor Carlos, lá em Pirapora. Essas igrejas são do tempo da UESA, e os missionários que vieram para cá foram da UESA e também tiveram aqui a colaboração da Missão Evangelizadora do Brasil e Portugal, que houve um momento que a UESA soltou e a missão pegou, e depois a UESA pegou de volta. Bem, é isso que eu ia dizer, mas também, irmão Ailton, assim, considerando a participação aqui do pastor Rovanildo, que tem sido excelente, né, em relação a essa questão da escatologia, mas por conta dessa pergunta do pastor Carlos, inclusive sobre o hino glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, e outros, né, é que parece que distou um pouquinho dessa questão da identidade mais calvinista, reformada e tal, das influências do próprio Calley. É bom a gente sugerir, irmão Ailton, aos irmãos que não participaram, o link está disponível, está no YouTube, a palestra do pastor Pedro sobre as raízes teológicas do congregacionalismo brasileiro. Inclusive, eu me lembrei, na pergunta do pastor Carlos, que ele falando sobre os períodos, né, de formação de Calley, desde a Escócia, depois quando ele foi estudar teologia, né, Calley teve influências diversas, e aí ele cita, inclusive, por causa dessas influências e do desenvolvimento da teologia congregacional no Brasil, ele cita essas inferências na nossa hinologia. Inclusive, ele cita alguns hinos, inclusive esse, glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus, como sendo uma prova de que essas influências que aconteceram estão bem presentes aí na vida da igreja congregacional, inclusive a nossa hinologia fala muito bem disso. Então, o irmão Ailton tem aí o link, né, lá no YouTube, você pode procurar Raízes da Teologia Congregacional no Brasil, uma palestra na área dele, assim, nesse tema muito, muito, muito boa, esclarecedora, do pastor Pedro. Está disponível no YouTube, viu? Muito boa, recomendo. Pastor Carlos. Vai cortar a palavra do seu pastor e para dizer uma coisa? Ele estava me citando aqui, porque ele teve uma discussãozinha aqui um dia desse aqui em casa, né? Aí, sobre essa questão da identidade, né, congregacional, e eu fui criado nessa identidade plural, né? E eu não tenho dificuldade de conviver com isso, e eu acho que tem que ser assim, porque senão a gente vai ter que botar para fora muita gente boa, né? Então, eu acho que a identidade congregacional é essa. Porque às vezes o pessoal fala assim, vamos discutir aqui a identidade congregacional que não existe. Isso é uma besteira. Como é que o congregacionalista, 170 anos que vai fazer, não tem identidade? Quem não tem identidade por 170 anos é esquizofrênico, alguma doença. Então, a nossa identidade é essa, plural, isso é claro. Mas aí o pastor Milton, né, falou sobre essa questão desse documento, né, do pastor Pedro, depois eu vou querer, porque essa era a pergunta que eu ia fazer mesmo para o Rovanildo. Por que no congregacionalismo terminou tendo essa variação tão grande de pensamentos teológicos, já que os teólogos do passado, eles não eram de baixa formação teológica, como o próprio Vanderly, que é um mestre, Deneci, né, que teve aquela confusão, mas eram pessoas de alto gabarito, o próprio pastor Zefanias. Aí tem, porque a gente sabe que é a questão no Rio de Janeiro, porque os pastores do Nordeste, de fato, eles são mais calvinistas, né? Mas o Nordeste, o Rio de Janeiro, que é aonde tudo começou, é o Calley onde chegou, e
que tem essa variação tão grande, e não é só nessa questão calvinista, né? A gente tem variação da soteriologia, e a gente observa que esse problema é maior no Rio de Janeiro. Então, talvez seja essa resposta à questão que o pastor Milton falou, mas a gente observa que a variação é muito grande. E por que isso ficou desse jeito no Rio de Janeiro? Já que quem doutrinou as nossas igrejas foram os grandes mestres, né? O que foi que houve? Eu já meio que respondi alguma coisa disso, mas falta mais alguma coisa a ser dito. Já desbordando aqui, para além de dispensacionalismo, né? É assim, em primeiro lugar, embora a gente teve 28 artigos, 28 artigos, diga-se de passagem, irmãos, eles foram dados por calha a Pernambuco, a Fluminense, não existia o ISCB. Quando o ISCB foi criado, não existia uma confissão de fé que dizia que a gente tem que ser isso ou aquilo. E até então, a gente já tinha um número de igreja razoável, né, em que não se tinha essa imposição doutrinária, digamos assim, tem essa pluralidade. Isso é uma questão, né? Doutrina aberta, ou falta de imposição, possibilidade de abertura doutrinária. Mas talvez a questão maior seja na formação. Os congregacionais do Brasil, por exemplo, aqui no Nordeste, nós estudamos junto com os presbiterianos nos seminários, uns tempos. Enquanto lá no Sudeste, por um tempo a gente estudou junto com os batistas. E a influência da teologia batista sobre os congregacionais do Sudeste é muito grande, porque eles vieram com tudo. Da Bahia desceram, né? Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Se você for pegar, até mais especialmente depois dos anos 70, mas antes disso também, né? Os batistas eram assim. Deixa eu dizer de forma diferente. Até pouco tempo no Brasil, o surgimento das igrejas neopentecostais, etc., só conhecia Batista, Assembleia de Deus, e basicamente isso. Presbiteriano era aquela igreja idealista, e etc. Então, a grande influência teológica era batista, a formação era batista, livro que se ensinava nos seminários era batista, então a gente aprendeu por ele mesmo. Sendo que a gente mundialmente é pai dos batistas, mas a gente aprendeu com os filhos. Isso aí. Amém, meus irmãos. Eu acho que... Deixa eu aproveitar só um gancho aqui na palavra, por favor. É o seguinte. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui para os irmãos. Eu tenho aqui pastores e tenho irmãos que não são pastores. Fica uma palavra até para os pastores se você está há pouco tempo na igreja. E se tiver muito tempo na igreja, serve também. Se você não for o fundador da igreja, já pegou ela andando, serve também. É o seguinte. No meio congregacional, nada se resolve, nem no tacão e nem na canetada. Quando você quer fazer uma coisa, irmãos, é muito café para se tomar, muita saliva para se gastar, muita sola de sapato para gastar andando, até você resolver alguma coisa. Porque você só pode meter o murro na mesa no sistema congregacional quando é uma coisa que você está vendo que vai se perder. Se eu vou perder lá aqui uma metade para não perder tudo, dar um murro na mesa. Vocês são pastor de igreja, sabe como é, né? É melhor perder esses 10 aqui do que a igreja se perder toda, né? Mas em igreja, é do mesmo jeito da denominação. A gente engole sapo, pensa, ora, vai para frente e vai para trás, chama, conversa, para ir resolvendo as coisas. Por isso que eu estou dizendo, a gente vai escrever uma confissão de fé, nem vai ser imposta. É para ser estudado para daqui a 20 anos, quem sabe? Isto é congregacionalismo. Tenta chegar na tua igreja e dizer assim, agora a igreja, a partir de hoje, é arminiana e dispensacionalista. A igreja antes era calvinista e a milenista. Ou, ao contrário, a partir de agora, todo mundo tem que ser calvinista e a milenista. No outro dia, ou tu perde a igreja porque tu é mandado embora, ou tu perde a igreja porque o povo sai. Então, amigo, o congregacionalismo é diferente das outras denominações. A gente tem que ter muita paciência. Mas é muita paciência. Muita paciência. Eu já tive problema nessa gestão com gente que passou a minha vida toda assim, pastor,
a gente deveria fazer isso, aquilo outro. Quando a gente fez o que ele disse que era para ser feito, ele ficou com raiva porque foi feito e não concorda mais. Concordando que era para ser feito, deixou de concordar, e por aí vai. É assim mesmo. Pastor Rovanildo, a gente só tem que agradecer, né, ao senhor aí por estar participando conosco, agradecer também ao pastor Milton que costurou, né, como diz o ditado, esse contato aí. A gente sabe que a agenda é difícil e pastor Milton tem se colocado sempre à disposição para nos ajudar, né, nisso aí, na questão dos contatos que nos faltam. Então, a gente só tem que agradecer o senhor, agradecer os amados irmãos que estão participando, né, informar que esse Papo de Homem é o último do ano, né, de 2024, mas não encerra por aqui. 2025, ele retorna na última segunda-feira de fevereiro, né, e a gente vai tentar aí organizar, planejar, para que a gente continue sempre melhorando, né, esses assuntos que eu acho que é de bastante importância para nós congregacionais, né? A gente conhecer o congregacionalismo, conhecer o que a gente pensa, conhecer o que a nossa liderança pensa, né? Mas nunca descartando, né? E também trazendo ao nosso conhecimento o que os outros pensam dentro da nossa denominação. E eu acho que isso que é o maravilhoso do congregacionalismo, né? Porque a gente pode pensar e viver com quem pensa diferente, né? De forma pacífica, sem problema nenhum, né? E graças a Deus que tem grandes homens de Deus aí estudando profundamente para trazer cada vez mais clareza sobre alguns assuntos para a gente, né? Tá cada vez mais aprendendo. Então, a gente só tem que agradecer. Eu vou passar a palavra para o pastor Rovanildo também para ele fazer as considerações dele finais. Depois eu vou pedir ao pastor Carlos aí, né? O nosso pastor aqui da segunda EC de Feira de Santana. Segunda IEC de Feira de Santana, né? EC de Jardim Cruzeiro, porque o pastor pega no pé da gente quando a gente fala o nome errado. Se falar segunda, não existe no documento, então a gente tem que falar o nome certo. Então, é IEC de Jardim Cruzeiro, aqui em Feira de Santana. Então, a gente vai pedir ao pastor Rovanildo aí para fazer as considerações, depois o pastor Carlos vai estar orando, encerrando, e com fé em Deus, a gente vai anunciar aí a volta, né, o retorno 2025, para que a gente continue tratando desses assuntos que eu acho que é maravilhoso para a gente. Amém, gente. Eu quero agradecer muito a Deus e aos irmãos também. Agradecer a Deus pelo evento, né? Estou vendo aqui que nós temos 5, 6, 7, 8, quase 40 pessoas. É uma bênção isso aqui. Pessoas de várias regiões do Brasil, né? Nordeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É uma grande bênção, parabéns. E parece que as reuniões são sempre bem concorridas como hoje, e os irmãos se sentem atraídos a voltar. Louvado seja o Senhor por isso. Isso é uma questão. Segunda questão é dizer que nós pedimos a oração dos irmãos, né? Nós estamos no mandato, entendendo que a denominação precisa de restaurar a sua estrutura, que é boa, mas estava ineficiente. Estamos lutando para isso e melhorar em algumas áreas. Para melhorar em algumas áreas implica em mudança, e como eu falei, isso não é uma coisa fácil. Estejam orando por nós para que nos dê disposição, coragem e paciência. Né? E a terceira coisa, irmãos, que eu queria dizer, e já concluir, é de colocar à disposição dos irmãos para um encontro ano que vem. Só peço que traga um assunto mais simples para o pastor, né? Eu gosto muito desse escatologia, mas isso é um negócio mais amarrado. Traga um negócio mais simples aí, quando que vem a gente conversa melhor. Tá bom? Deus abençoe, querido. Obrigado. Amém. Pronto? Vamos orar? É para orar já, Ailton? Então vamos orar. Sim, pastor. Vamos nessa. Nós te damos graças, ó Deus, pela esta oportunidade de pensar nesse tema tão importante, tão glorioso, porque trata do dia quando o Senhor vai estar nos voltando ou nos buscando. Nós não temos assim muita precisão sobre isso, mas a verdade é que o Senhor
sabe de todas as coisas e nós confiamos na sua palavra, nós confiamos no seu decreto, naquilo que o Senhor nos revelou, naquilo que o Senhor nos falou, ó Deus, e todas essas coisas, da maneira como elas vão ser, ou já estão sendo, elas são gloriosas e são as bênçãos que o Senhor derramou para a sua igreja, o seu povo. Nós te damos graças pelos irmãos aqui, nesta noite, tratando, refletindo sobre esse tema, pela vida do pastor Rovanildo, pela sua dedicação, consagração no ministério. Continue dando ao teu servo a compreensão, o entendimento, para que, através da sua vida, a igreja do Senhor, possa ser sempre edificada. Nós te damos graças por esta noite, nos prepara para o dia de amanhã, e quando nós levantarmos, possamos continuar com esse mesmo propósito de continuar glorificando o teu nome através das nossas vidas. Então, nos dê uma noite de paz na tua presença. Muito obrigado pelos irmãos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus amados irmãos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Eu vou mandar para o Marcos Paulo e passa para botar no grupo aí dos irmãos. É um material em PDF e um material também slide para que fique melhor para os irmãos visualizarem depois, tá bom? Amém. E ele também está gravado. Amém. Passa o conteúdo gravado aí para os amados Um irmãos. grande abraço a todos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe a todos. Abre o olho aí, Bombaiano. Abre o olho, hein? Até a próxima. Até, pastor João. Obrigado. Rapaz. Esses camaradas gostam de trazer uns temas complicados. Zé Milton foi que correu da raia. Zé Milton que correu. Me deixaram com as 70 semanas de Daniel, meu amigo. Misericórdia. Pior que eu corri depois de, a pedido de Ailton, elaborar esses temas junto com os irmãos. Aí escolhi Barreto para ficar com mais difícil e deu menos pior para mim, mas o Rovanildo ficou com ele. Ai, Jesus. Não falei nada porque meu presidente está aí, rapaz. Meu professor aí de seminário. Não precisava falar nada. Concordo em tudo. Ipsilete. Tamo junto. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Valeu, boa noite, meus irmãos. Muito bom. Ano que vem tem mais. Ano que vem. É isso aí.